começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história gostosa que está vindo por aí. Um otaku de 18 anos prestes a entrar na faculdade não mora sozinho em seu apartamento, pois sua coleção de figuras de waifu são como suas esposas. A vida de Liu parece simples, mas está prestes a mudar de forma emocionante. Ele recebe um novo smartphone e o configura com entusiasmo. Liu decide cochilar enquanto o smartphone é configurado, mas é surpreendido por uma voz feminina desconhecida. A voz estranha pergunta se Lug quer superpoderes. Como qualquer um, Liu acha infantil, até que uma deusa aparece. Mas o alarme do celular antigo de Liu o desperta. Ele pega o celular para silenciar, mas pega outra coisa. Algo suave e suculento. Liu abre os olhos e vê outro estranho à sua frente. Ele imediatamente questionou a estranha garota, mas ficou perplexo quando ela se dirigiu a ele, chamando-o de mestre. Confuso com essa garota de manias tão peculiares, Liu decidiu chamar a polícia, mas então percebeu que seu antigo telefone havia sumido. Liu, então, volta sua atenção para a garota, acusando-a de invadir sua casa e roubar seu telefone. Porém, a resposta da garota é verdadeiramente e magnanimamente surpreendente, pois ela inesperadamente beija Liu nos lábios, deixando-o completamente sem reação. Atordoado, Liu empurra a garota para trás, mas suas mãos tocam o peito dela. As coisas ficam estranhas quando a garota fala com a voz da mãe de Lug. Liu não acredita que ela fale de modo tão estranho, como se sua mãe ligasse para ele. Lug lembra do sonho com a deusa sobre superpoderes e conclui que sua habilidade é transformar qualquer coisa que toca em uma garota viva, mas caramba, ele está errado, porque a waifu favorita dele não virou uma pessoa real quando ele a tocou. Liu agora pergunta o que há em um arquivo para ver se a garota é uma transformação de seu antigo smartphone. Liu é repreendido por ser um homem de cultura e esconder imagens reveladoras de mulheres em uma pasta chamada Tarefas. Felizmente, Liu se esquivou da bala e confirmou que seu telefone virou a garota viva falando com ele. Liu pergunta seu nome, mas ela diz não ter. Afirma que Liu, como mestre, deve nomeá-la. Liu escolhe Iozura, que significa céu noturno em inglês. A garota fica feliz e abraça Liu. Enquanto Liu aprecia o momento, a chegada inesperada da mãe o deixa frenético. Ele aconselha Iozora a se esconder. Sem uma desculpa sólida, empurra Iozora para o armário e corre. Liu abre a porta, mas sua mãe a abre antes. A expressão de Liu demonstra nervosismo, e sua mãe percebe rapidamente. Com base no comportamento incomum de Liu, ela logo entendeu que o filho estava claramente escondendo algo. Liu dá todas as explicações que consegue imaginar, mas nenhuma delas o salvará do que ele acabou de perceber. Iozura havia deixado seus sapatos bem na frente do armário. Desesperado, Liu tenta pegar a prova antes que sua mãe perceba, mas o comportamento de Liu levanta suspeitas, e sua mãe confirma que ele esconde algo. Surpreendentemente, ela joga uma das figuras de waifu do filho. Liu se lança para salvar seu tesouro otaku. Ele salva a estatueta a tempo, enquanto sua mãe pega um par de sapatos de menina. Implacável, ela abre o armário e encontra uma linda garota olhando inocentemente. No começo, a mãe de Lug pensou que Liu tinha trazido a garota para casa contra a vontade dela, por desespero de estar solteiro. No entanto, Iozura se apresenta e explica que seu mestre Liu não a forçou a nada. Essa declaração, que deveria tranquilizar a mãe de Liu, acaba gerando mais perguntas, especialmente com o uso da palavra mestre em relação a Liu. Sem ter outra opção, Liu se ajoelha diante da mãe e admite que Iozura é sua namorada. Ele também explica que foi obrigado a esconder Iozura no armário porque tinha medo de que ela, assim como sua mãe, pensasse demais sobre tudo. Finalmente, a mãe de Lug acredita nele e lhe dá os melhores cumprimentos. No entanto, antes de partir, sua mãe oferece a Lug um presente estranho, algo que sugere que a mãe de Lug também é uma pessoa de cultura. Irritado, Lug joga o presente bizarro que recebeu de sua mãe no chão. Mas Iozora fica curiosa o suficiente para pegá-lo e começar a mastigá-lo, inclusive a embalagem. Liu rapidamente tirou a comida de Iozora e disse que ela não deveria comer. Iozora fica ainda mais curiosa sobre o objeto estranho e pergunta para que serve. Liu tenta inventar uma desculpa, mas a fome vence ao lembrar que não jantou na noite anterior. Surpreendentemente, a barriga de Iozora também ronca de fome. Preocupado que a comida humana possa fazer mal a Iozora, Liu decide inspecionar sua boca antes de dar algo. Após um momento constrangedor, Liu examina a boca de Iozora e não vê nada errado.
Isso indica que Yozora pode comer comida humana. Lu oferece vários petiscos e diz para Yozora comer à vontade. Sendo a primeira vez que Yozora come comida humana, ela morde a embalagem do salgadinho. Como um irmão mais velho, Lu ensina Yozora o jeito certo. A primeira experiência de Yozora com comida humana é extremamente prazerosa. Lu fica encantado com a expressão adorável de Yozora e oferece mais a ela até que uma luz ofuscante pisca. De repente, Yozora volta à sua forma original, o antigo smartphone de Lu. Ele lembra como Yozora se transformou de smartphone em mulher viva e que seu poder se renova à meia-noite ou ao acordar. Lu tenta provar a segunda hipótese dormindo um pouco. Claro, como esperado, o rapaz não consegue dormir intencionalmente. Lug senta, pensa em dormir rápido e usa métodos dos sábios. Mas ao pegar guardanapos, lembra da pureza de Yozura e decide não ceder ao impulso masculino. Em vez disso, pega uma pelúcia de waifu e se aconchega como criança. A luz ofuscante de antes pisca de novo, acordando-o quando está pronto para dormir. Para sua surpresa, uma jovem de cabelos verdes estava ao seu lado na cama. Outra transformação ocorreu, agora com seu cobertor. Liu verifica o telefone e confirma sua teoria. Seu poder se renova. À meia-noite, a garota convida Liu para dormir com ela. Antes de responder, ela o segura junto ao peito e diz que sempre fazem isso juntos. Toda a esperança de converter Yozura sumiu, deixando Liu apenas para chorar. Mas a mulher de cabelos verdes o consola, abraçando Lug e pressionando seu presente nas costas dele. Lu fica confuso e explica ansioso à jovem, mas ela insiste em dormir com Lu, como faziam quando ela era um cobertor. Liu atende ao pedido dela, ele pergunta o nome da garota e, como esperado, ela não tem. Lu precisa criar um nome e escolhe Beijing. Baiji gosta do novo nome imediatamente, sugerindo a Lu que elas já eram próximas antes. As meninas explicam o motivo, mas é mais uma realidade para a preguiça de Lu. Após a explicação, Baiji segura a mão de Lu, coloca no peito e implora a Liu que prometa não bater nela. Liu concordou imediatamente. Devido às circunstâncias agradáveis, BG dorme confortavelmente ao lado de Lu, que agora está pensando em adquirir uma habilidade mais prática do que a que ele tem atualmente. A preocupação de Lu aumenta ainda mais quando Baiji o abraça enquanto dorme, esfregando toda a sua figura voluptuosa nele, dificultando o sono. Pouco tempo depois, a luz ofuscante pisca novamente e Baiji se transforma novamente em um cobertor. Liu fica desapontado, pois a transformação durou pouco tempo. Antes que possa se decepcionar mais, os efeitos de sua habilidade o deixam em um estado fraco. Na manhã seguinte, Lug descobre a verdadeira natureza de sua habilidade. Enquanto tenta entendê-la, percebe um barulho incomum lá fora, quando não deveria haver. Liu sai e vê que um novo inquilino está se mudando para a casa ao lado. Tudo parecia normal do lado de fora, mas um som estranho surpreendeu Lu logo após fechar a porta. Liu sai novamente e encontra um lindo gato branco na porta. Ele acaricia o gato até que uma jovem o chama de café. Uma garota bonita em uniforme escolar aparece, pega o gato e pede desculpas a Lu pelo incômodo. Conveniência, mas a porta ao lado se fechou. A nova vizinha de Lu está angustiada, pois deixou as chaves dentro e vai se atrasar para a escola. Ela pede que Lu cuide do gato, pois precisa ir urgente. Seria ideal se ele ficasse com uma garota vestida de gato. Lu está surpreendentemente entusiasmado com a tarefa, pois parece que ele deseja ter um animal de estimação fofo. Ele se esforça ao máximo para cuidar do adorável gato, dando a ele um brinquedo e muita comida. Quando o gato tenta se afastar, Liu se desanima de imediato. Agora ele entende como é difícil ter um pet. Liu também pensa, e se ele usasse seu poder para transformar um ser vivo, como um gato? Com um cosplay de gata e empregada em sua imaginação, Liu está ainda mais animado para a próxima atualização de sua habilidade. Yozora hoje à noite. Ansioso, coloca um alarme 1 minuto antes da meia-noite. Lu se preocupa,
pois seu vizinho ainda não pegou o gato sob sua custódia. Quando o alarme toca, Lu só pensa em transformar seu smartphone em Yozora. Liu tenta transformar o smartphone, mas a gata esperta o engana jogando uma pelúcia que, estranhamente, cai dentro da Yozora. A pelúcia de gato vira uma garotinha com orelhas e cauda de gato. Lu está dividido entre a tristeza de não ver Yozora e a alegria de ver sua fantasia viva, especialmente quando a gata faz uma pose encantadora. Lu pede que pare, quebrando a quarta parede e expressando preocupação legal com os criadores do manhwa. Lug lembra a gata que deve agir como humana, que tudo que transforma em humano mantém a alma. Outra coisa que chama a atenção de Lug são as orelhas fofas de Mimi. Lug pede para tocar as orelhas de Mimi, e ela permite. Lug massageia alegremente as orelhas de Mimi, mas sua cauda chamou a atenção. Lug pegou a cauda de Mimi por curiosidade, o que lhe deu uma sensação estranha. Fica muito incomodada e avisa a Lug para não repetir isso. Lug, sentindo-se culpado, tenta agradar Mimi com comida, que a adorável gatinha aceita sem hesitar. Lu oferece a ela um pedaço de pão e um copo de leite. Mimi geralmente fica distraída enquanto bebe o leite do copo. Como um típico gato doméstico, Lu a pega e coloca Mimi em seu colo antes de ensiná-la a comer de forma correta, como uma pessoa. Porém, a jovem gata é bastante desajeitada, como uma criança fofa e adorável que precisa de mais cuidado e atenção. Se cansa dessa dupla travessa e agarra os dois, enquanto observa o caos que causaram. Liu exige uma explicação. Mimi tenta seduzi-lo usando seus encantos, mas não consegue. Coffee, por outro lado, está pronto para derrubar uma das valiosas figuras de waifu de Lug. Coffee, que era um adorável gatinho, se transforma em um gato com talento para a maldade e derruba de propósito a estatueta de Lou. Lou conseguiu salvar sua estatueta, mas não a si mesmo, das garras de Coffee, que o atingiram no rosto. Após a confusão entre Lou e Coffee, Mimi percebeu o retorno de seu dono. Liu se surpreende ao ver uma estudante chegar tão tarde da escola. Mimi se oferece para ir com Liu enquanto ele se prepara para verificar a vizinha atrasada. Liu, porém, a impede, pois ela será irreconhecível em forma humana. Liu vai sozinho checar a garota, e surpreendentemente o vizinho corre até ele buscando abrigo. Ele segura a jovem pelo ombro e pergunta se está tudo bem. Ela responde que está apenas exausta de passar o dia consolando sua melhor amiga. Lou, ainda preocupado, faz mais perguntas. A garota sente como se Liu fosse seu pai, sempre a incomodando. Para Liu, no entanto, ele está apenas expressando sua profunda preocupação com a segurança dela. A garota parece ter compreendido o que ele quis dizer e agora quer seu gato de volta. Porém, Coffee convenientemente sai sozinho. A dona fica extremamente feliz ao ver seu gato favorito de volta e expressa sua gratidão a Lu. Lu, que ainda não sabe bem como se expressar adequadamente, lembra a garota sobre a pelúcia de gato que ela deu junto com a ração de Coffee. A garota lembra do brinquedo de mão, mas ignora porque já era o brinquedo antigo de Coffee. Lu não consegue se explicar, e a garota o deixa na porta. Ao voltar para casa, Lu encontra Mimi no chão. Cansado, corre para ajudá-la e pergunta o que houve. Mimi diz que está exausta, enquanto Lu está confuso. A luz ofuscante surge e transforma Mimi de volta em gato de pelúcia. A pelúcia flutua no ar e fala. "Obrigada", ela disse. Em seguida, a pelúcia desaparece gradualmente no ar. Um poderoso e inabalável senso de realização permeia toda a personalidade de Lug. Se o dono de algo que ele traz à vida não o quiser mais, ele desaparecerá como se nunca tivesse existido. Pela última vez, Lug se lembra do sorriso adorável e inocente de Mimi para ele, seguido por uma série de lágrimas e um grito de angústia e agonia. Coffee e Mimi podem ter partido, mas Lug está certo de que o ocorrido na noite passada não foi um sonho. Ele então anota tudo o que sabe sobre seus poderes, incluindo detalhes sobre o tempo limite, efeitos no seu corpo e que o objeto reanimado desaparece quando seu dono humano o deixa. Lu tenta seguir em frente, animando-se com o reencontro com Yozora, mas o que ocorreu com Mimi será sempre uma memória dolorosa para ele. Pensando que lamentar é perda de tempo, Lug coloca um alarme e aguarda a transformação de Yozora. Depois, o alarme toca e Lug transforma seu smartphone antigo para encontrar Yozora. Ela rapidamente abraça Lu calorosa e amorosamente, seguido de uma cena estranha entre eles.
Yozura se aproximou para confortar Lu sobre Mimi. Ela sabe de tudo, mesmo como smartphone. Lu garantiu a Yozora que nunca a abandonaria. Yozora fica muito feliz e agradece a Lug. Mas Lug se sente desconfortável com a palavra mestre como carinho, especialmente se outros ouvirem em público, como em um encontro. Então, Lu pede a Yozora que o chame de Onei-chan, que significa irmão em inglês. Pela primeira vez, Yozora chama Lu de Onikin, música agradável para os ouvidos de Lu. Chegou o momento que Lu esperava. Um encontro com Yozura. Lug tratou Yozura bem, dando tudo o que ela queria. Nosso rapaz está em lágrimas. É seu primeiro encontro, e com uma namorada bonita. O encontro deles tem momentos peculiares, alegres e sorrisos fofos compartilhados. Lu e Yozora estavam totalmente imersos no momento, até que, de repente, alguém se aproximou deles. Ambos trabalham como vendedores de acessórios. Yozora fica imediatamente encantada com os objetos brilhantes que a vendedora coloca diante deles. Lu rapidamente tenta impressionar sua acompanhante, Yozora, fazendo uma compra. No entanto, devido à esperteza da vendedora, Lu não conseguiu pegar seu troco. Após comprar um anel para Yozora, os dois agora precisam primeiro perseguir a vendedora e depois valorizar o momento juntos. Mas o vendedor foi rápido demais e eles não conseguiram alcançá-lo. O pior é que ambos terminaram na parte do distrito cheia de hotéis do amor. Liu tenta sair dessa situação complicada, mas a situação vai piorar ainda mais. Adicione os pais de Lug à mistura e pronto. A situação deles está muito mais complicada do que quando começou. Não haverá explicação sagrada ou raciocínio acadêmico que Lug possa usar se seus pais o encontrarem com Yozura Lurks naquela área da cidade. Para evitar a aposta, Lu aluga um quarto para ele e Yozora em um hotel qualquer. Ele não sabia que a recepcionista do hotel tornaria o caso ainda mais estranho, oferecendo-lhes um quarto temático de amor. Mas Yozora, sendo inocente e de coração puro, acha o quarto fofo em vez de perceber sua verdadeira intenção. Já Lu entende bem o design do quarto e suas impressões incômodas. Dentro do quarto, ele liga o ar-condicionado para se sentir confortável. A brisa fresca relaxa um pouco Lu, mas Yozura percebe que seu Onikin precisa de mais relaxamento. Yozura sugere uma ducha para Lu, o que logo desperta seu interesse, exceto pelo fato de ser totalmente transparente, e Yozura a apresenta casualmente. Como a ducha do hotel não é adequada para Lug, ele inventa uma desculpa e diz a Yozura que vai tomar banho em casa. Yozura percebe que Lu não está em seu estado normal. Ela já conhece quase tudo sobre Lu. É por isso que consegue perceber facilmente se algo está errado. Lu fica imediatamente muito envergonhado, pensando que Yozura o conhece bem demais, mas Yozura garante que todos os seus segredos estão seguros com ela. Quando Lug decide se deitar na cama, Yozura se senta ao lado dele. O silêncio entre eles é finalmente quebrado quando Yozura confessa seus sentimentos para ele e diz que deseja que Lu seja exclusivamente dela. Além disso, Yozura do nada pede um beijo a Lu. Ela se aproxima devagar, tentando beijar seu Oni-chan, até que lembra que o tempo acabou. Corada, volta à forma original, deixando uma frase carinhosa. Oni-chan Dasuki Brother, eu amo você, diz ela. O rosto de Lu fica vermelho ao entender a confissão de Yozura. Lu decide sair, mas a recepcionista se intromete, perguntando sobre a garota com ele. Quando Lu faz o check-in espirituoso, ele vira à mesa ao apontar a preguiça da recepcionista. Ela o manda embora, mas Lu não planeja voltar. Lu começou o dia registrando observações sobre seu superpoder, como que elementos naturais como fogo ou água, e seres vivos como gatos e plantas, não o ativam. Ele tentou usar seu poder no fogo, levando-o a crer que seu poder não despertava se uma bandagem, a mão de Lu estava na sua. Ele viu uma postagem nas redes sociais sobre um anel de noivado vendido por engano a um pedestre, tentando identificá-lo para recuperar o anel. Surpreendentemente, o anel na foto era o mesmo que comprou para Yozora. Ele lembrou da vendedora de ontem e se perguntou por que ela disse na postagem que ele estava só. Ele saiu imediatamente para encontrar a mulher que havia lhe vendido o anel. Ao chegar até ela, devolveu o anel e a vendedora também devolveu seu dinheiro. Ele aproveitou a chance para perguntar se estava sozinho ontem e se ela se lembrava da mulher que estava com ele. A mulher respondeu que Lu estava passeando sozinho naquele dia e ficou curiosa sobre a garota a que Lu se referia.
Lu ficou perplexo e pediu mais esclarecimentos. No hotel onde ficaram, ele criou um plano para evitar o constrangimento. Inventou que tinha perdido a mochila e queria verificar se a trouxe ou não. O recepcionista, irritado, concordou e mostrou o filme de ontem, onde ele estava sozinho e sem mochila. Naquela noite em casa, concluiu que, quando o tempo passar, partes das lembranças das pessoas sobre a garota desaparecerão com a mente cheia de coisas. Lou esqueceu o horário. Liu também esqueceu que não usava a bandagem e ativou seu poder em uma cueca, que virou uma garota humana de cabelos grisalhos curtos. A garota, surpresa por falar, olhou para o corpo de Lou. Ele percebeu, ficou envergonhado e se cobriu. Ela riu e o provocou, fazendo-o expulsá-la do banheiro. Liu estava preocupado com isso e foi surpreendido quando virou realidade. Após o banho, não encontrou a garota no quarto. Ele a procurou e a viu na varanda olhando a cidade à noite. Ela estava curiosa sobre o mundo exterior, pois sempre estava no armário ou na calça dele. Nunca teve a chance de ver o mundo lá fora. Então pediu a Liu que a levasse para fora de vez em quando para respirar. Por causa do que ela disse, a imaginação de Lug ficou solta, como se ele pensasse em usar um casaco e mostrar sua roupa íntima, parecendo um pervertido. Por isso, ele recusou o pedido da garota. Então, ela explicou sobre sair só uma vez. Ele concordou rápido e ela pulou de alegria. Lu ficou surpreso quando ela o beijou nas bochechas e o levou para fora sem deixá-lo vestir nada. Com certeza, Lu saiu com a moça e suas roupas. Lu ficou cansado, pois ela o arrastava e andava rápido. Ela perguntou se ele estava fraco, e para Liu, isso soou estranho vindo dela. Ela começou a puxar Lu de novo para caminhar e ele pensou que ela ainda não tinha nome, então a chamou de Grey. Ela não se importou com o nome, e a atitude dela lembrava Pequim. Enquanto olhava o parque, viu uma máquina de vendas e ficou curiosa. Lu explicou e ofereceu uma bebida, mas ela não quis. Mesmo assim, Lu deu uma amostra. Sentados no banco tomando Coca-Cola, Grey perguntou se podiam ir para casa à noite. Ele recusou, pois estava frio e podia ficar doente. Grey fingiu estar bêbado para que ele concordasse. Lou não acreditou. Era impossível ficar bêbado com cocaína. Perdeu a noção do tempo. Após se opor a ela passar a noite no parque, um casal de idosos o acordou. Lou percebeu que era de manhã. Ainda estava no banco e havia dormido ali, abraçando sua cueca. Decidiu começar o novo dia deitando-se no chão e lendo mangá sobre pessoas com superpoderes. Imaginando se seus poderes poderiam melhorar um dia, ele se manteve otimista e pensou em criar garotas uniformizadas de Sailor ou Mecha Girls. Mas ao refletir, percebeu que talvez precisasse de muita energia para fazer apenas uma. Um barulho alto de carro vindo do estacionamento interrompeu seus pensamentos sobre superpoderes. Ele olhou da varanda e viu duas pessoas suspeitas mexendo em um carro. Imediatamente pensou que poderiam ser ladrões de carros. Ele decidiu ir lá ver o que se passava. Escondeu-se onde não o vissem. Enquanto os ladrões destravavam o carro, teve uma ideia maluca. Pegou o celular e lançou nos ladrões. Para surpresa deles, Yozura surgiu e acertou um ladrão. Ela sentou no rosto de um, deixando-o inconsciente. Ela também ficou surpresa. Um dos ladrões ficou confuso com a situação. E Lu decidiu agir como super-herói, pulando e usando sua habilidade especial, Diable Geomi, atingindo a cabeça do ladrão. Depois do roubo do carro, eles voltaram ao apartamento e Lu viu as notícias sobre o ocorrido. Os ladrões foram capturados e um tentou explicar o que aconteceu. A polícia e a mídia não acreditaram quando ele disse que o celular se transformou em pessoa, fazendo seu amigo desmaiar. Ele ficou impressionado por poder ser um herói com seus superpoderes e controlar quando Yozura se transformava. Enquanto isso, Yozura sentiu calor e perguntou a Lu se podia tirar a roupa. Ele decidiu que, em vez disso, por que não levar Yozora para nadar? Naquele dia, ele a levou ao parque aquático. Ela ficou maravilhada e animada, pois nunca tinha nadado antes. Na mente de Lu, claro, como nadava como um telefone, já estaria danificada. De repente, uma mulher alta e linda, de biquíni branco, surgiu e ofereceu um maiô. Ao ver suas roupas casuais, Lu, um homem de cultura, ficou vermelho pela beleza dela. Ela os levou à loja e Yozura disse a Lu que os belos maiôs eram iguais aos do celular. Ele ficou envergonhado pelo fato de a mulher ter escutado.
Ele deu a desculpa de que eram peças de arte assim como estão. A mulher reconheceu isso enquanto se gabava de como as havia criado. Lu sussurrou no ouvido de Yozura que ela não deveria mencionar as fotos no celular dele. Lug ficou surpreso quando a mulher empurrou os biquínis bem na frente de seu rosto, dizendo que aqueles eram seus trabalhos de maior orgulho e que ela lhe ofereceria descontos por eles. Mas para Liu, eles são muito ousados. Os maiôs de uma peça só são muito infantis. Mas o maiô de um casal chamou sua atenção, e o design fluido do maiô para Yozora combina perfeitamente com ela. Depois de experimentar o maiô, ele ficou surpreso ao ver como Yozora era bonita em seu traje. Eles estavam prestes a sair da loja para nadar quando ele cruzou com um de seus amigos. Eles se depararam com o amigo de infância de Lu, Xin Shaolin. Shaolin está claramente de mau humor, especialmente depois de ver Lu passeando com uma gracinha ao seu lado. Lu apresenta Yozura a Shaolin, que agora está muito mais irritada do que antes, especialmente depois de ouvir Yozora mencionar o termo Oni-chan. Acontece que Shalom tem sentimentos por Lug desde que eles eram crianças. Naquela época, Shaolin chegou a pedir Lug em casamento, mas Lug considerou o pedido como um capricho bem-humorado de um irmão mais novo. Além disso, Lu achava que eram jovens para isso na época, mas Shaolin leva a sério desde então. Apesar da reunião estranha, Seolin é uma boa esportista e se apresenta sinceramente a Yozura. Tão sincera que Shaolin parece conhecer Yozura há anos antes de partir com amigos. Shaolin até avisou Lug para não machucar Yozura. O encontro de Yozora e Lug já passou, e Yozura acha a popularidade de Lug com garotas incômoda. Lug garante que vê Xialan só como irmã, mas Yozura quer mais. Isso faz Liu perguntar se Yozora quer oficializar o relacionamento. Mas Yozora volta à forma original antes de expressar satisfação com o que Lu disse. Lu prometeu esperar por Yozora. Aconteça o que acontecer. No dia seguinte, Lug acorda com uma ligação urgente de sua mãe. Liu não teve outra opção a não ser ir ver sua mãe. Após ser repreendido por seu atraso, sua mãe mostra a Lug o carro vermelho, velho e surrado, que está inutilizado há algum tempo por causa de um defeito desconhecido. A tarefa de Liu é consertar o carro, ou sua mãe irá substituí-lo por um novo. Lu não é um mecânico habilidoso, mas se opõe veementemente ao fato de que as pessoas abandonam objetos queridos simplesmente porque já estão desgastados. Então, Liu pede à mãe para deixar o problema com ele. Ele quer ficar sozinho para usar seu poder de transformar o carro em uma garota e descobrir a causa do problema. Uma luz ofuscante surge e o carro vermelho vira uma garota de cabelos vermelhos. A garota logo reconhece Liu como filho de seu mestre. Mesmo cansada, Liu lhe oferece água, mas acostumada à gasolina em sua forma de carro, ela tosse, molhando suas roupas. Liu notou que a garota tossiu óleo de motor usado e pedaços de metal. Isso pode ter causado o problema. Após tossir, a garota se sente melhor, e a senhora ruiva agradece Liu com uma recompensa inesperada e generosa. Ele ganha um par de coxas voluptuosas e meias até o joelho para se sentar. No entanto, Lu recusa a oferta, que a ruiva vê como discriminação por idade. O carro antigo está com a família de Lu há quase 15 anos, e a garota ruiva sabe seu destino. Quando não for mais seguro dirigir, ela não se importa de ser deixada, especialmente agora que se transformou em uma linda garota viva. Mas a ruiva tem um pedido sincero para Lu. Leve-a para um último passeio. Lu diz que o pedido é simples e que ele pode pensar em algo melhor a longo prazo. Ele pede ajuda a Yozura e encontra uma solução bem melhor. Qualquer veículo pode ser usado mesmo após 15 anos se tiver manutenção adequada. A garota ruiva fica feliz com o que ouviu de Lu, o abraça e agradece sinceramente. Lu também fica contente, mas antes que ele possa falar mais, seu poder o atinge de novo, deixando-o inconsciente. Lu acorda na cena seguinte com a garota se transformando novamente em um velho carro vermelho na garagem. Liu não parava de pensar na natureza de sua habilidade. Quando sua mãe abre a garagem, encontra um Lu incomodado. Mas a habilidade de Liu em consertar o carro velho surpreende a mãe. Lu pede o carro antigo à mãe, e Liu não se surpreende quando ela concorda. O mestre de cerimônias se surpreende quando a mãe menciona que ele já tem namorada, sugerindo que ela lembra de Yozora. A mãe de Liu concorda, um pouco irritada, que lembra de Yozora. Para evitar irritá-la mais, Lu prometeu levar Yozora ao avô. Após alguns cumprimentos calorosos da mãe, Lu dirige o carro vermelho para casa com ele. Lu se pergunta por que sua mãe lembra de Yozora e os outros não. Enquanto pensa em confirmar sua teoria,
Liu vê algo estranho na calçada e para o carro. Lug avista um gato machucado, abandonado à própria sorte. O gato se parece muito com Mimi, a gata branca do vizinho. Lug, com sua bondade, leva o gato para casa e cuida dele. Ele decide chamar a gata de Mimi, e ela fica muito feliz por ter um novo lar e um dono gentil. No entanto, a situação é diferente para Lu, pois agora a adorável companheira peluda parece ter capturado a atenção de Yozora e BG, deixando nosso MCM se sentindo ainda mais solitário. Mas por enquanto, Lug precisa enfrentar um adversário muito mais digno, seu exame final. Enquanto Lug tenta se concentrar em seus exames, o gato caprichoso agarra a ponta da bandagem de Lu e a luz ofuscante pisca. Pouco depois, Liu fica surpreso ao descobrir uma mulher de cabelos curtos sentada em sua mesa de trabalho, bem à sua frente. Depois de passar de segurar uma boca de plástico sólido para segurar a coxa macia e delicada dessa garota, com o reflexo normal de um jogador, Lu apertou ainda mais a coxa da garota, o que também provocou uma reação inesperada. O reflexo da garota foi desferir um contra-ataque em Lu, com um chute forte e direto no rosto dele. Lu não apenas não previu o poderoso chute da garota, mas também não esperava que, ao contrário das outras garotas transformadas, essa garota mouse não estivesse interessada em um novo apelido. Ela está mais preocupada com sua aparência física como humana. Lu aproveita essa preocupação e consegue manter a garota afastada de sua estação de trabalho por um tempo, garantindo que ela não interfira em suas atividades. Ele só queria ver os resultados de seus exames, mas então percebeu que não poderia operar o computador, pois o mouse havia se transformado em uma garota. Lu observa Mouse com atenção, tentando entender como usá-la como um cursor de mouse normal. Os olhares desajeitados de Lu fazem Mouse acreditar que ele está planejando algo terrível contra ela, o que Lu prontamente rejeita. Então, Lu explica pacientemente a Mouse que tudo o que ele precisa é do mouse para verificar os resultados do exame no computador. Mouse ajudará Lu com prazer, se receber uma massagem primeiro. Mouse é sempre bombardeada com cliques rápidos do nosso MC Liu, devido às sessões de jogos. Liu entende bem. Uma bela garota de cabelo curto pede uma massagem corporal de Louisiana. Liu não teve escolha e atendeu logo às exigências dela. Tudo parece inocente com a massagem de Liu em Mouse e a garota gosta, até que Lu tem uma ideia brilhante. Lu agarra com força as pernas de Mouse e disfarça como se fosse uma massagem tradicional chinesa. A massagem de Lu faz com que Mouse emita ruídos estranhos e sinta cócegas terríveis, mas Lu afirma que ela se sentirá bem e que tudo valerá a pena. No final, Mouse não teve escolha a não ser aceitar e tolerar a decepção de Lu com ela. Pouco tempo depois, a astúcia de Liu se volta contra ele, já que Mouse emite sons ainda mais estranhos que poderiam deixar o planeta inteiro em polvorosa. Liu termina a massagem e Mouse parece satisfeita, saindo para ajudar Lu. O momento crucial chega quando Liu usa Mouse para acessar o computador e ver os resultados dos exames. Lu passou com uma pontuação mínima. Lu se alegra por ter passado por pouco, envergonhando Mouse. Após um exame final exaustivo, Lu ainda enfrentará outro desafio, a lição de casa de verão. Com a incrível capacidade de Liu de ter um QI muito baixo e uma habilidade extraordinária de ser preguiçoso, Lu não conseguia pensar em uma única palavra para escrever. Lu prefere gastar seu tempo e esforço sendo um gato do que trabalhando em sua lição de casa de verão. Sem esperança e desesperado, Lu usa seu poder para transformar sua amada caneta tinteiro. A luz ofuscante pisca e a caneta se transforma em um cativante bebê de cabelos brancos. A garota não só é muito atraente, mas também é incrivelmente honesta, dando a Lug a verdade dura sobre ele. Lug chama a garota de cabelos brancos de Lamy, como a marca da caneta. Ele rapidamente pede ajuda a Lune. Tão rápido quanto Lug pede, ele recebe uma recusa ainda mais rápida. Primeiro, Lug deve fazer algo por ela antes que ela aceite o pedido dele. Isso é que é um presságio para o Mouse. Lenny não consegue pensar em nada como um favor no momento, mas isso não significa que Liu está livre do gancho. Em vez disso, Lenny ensina seu mestre coxo a fazer seu próprio trabalho escolar. Lug ainda insiste que Lani deve servi-lo fazendo o dever de casa em seu lugar. Mas Lenny mostra seu lado ameaçador e pede a Liu que seja obediente ou será punido. Lug obedece imediatamente e faz seu dever de casa sob a supervisão de Lenny. A dificuldade de uma matéria já concluída é um grande desafio para Lenny ensinar alguém com um QI muito baixo. Lenny opta por tirar um cochilo para recarregar suas células cerebrais, enquanto Lu está empolgado para começar a trabalhar na sua matéria de biologia. Mas Lu é do tipo que só fala, e a lição de casa de biologia o consome por completo, inclusive Sol. Assim, Lug recorreu, como antes, à ajuda de Lenny. Desta vez, Lenny vence. As feições sedutoras de Loine estão sobre Liu. Deitado na cama, ela diz que ensinará biologia a Liu do seu jeito. Lu acorda sem lembrar o que houve. Ele vê uma carta sobre a lição dizendo que Lamy
ajudou a terminar a tarefa. Sua alegria por ter terminado é grande, assim como a preocupação sobre o que aconteceu quando Lamy estava sobre ele, colocando-nos no lugar de Lu, o mesmo barco de Lu. Como parte do serviço comunitário de verão, Lu começará a trabalhar como faxineiro. No dia seguinte, em um local pitoresco, Liu não tem escolha a não ser aceitar. A única vantagem é que o cargo não tem um supervisor irritante e pomposo. Assim, Liu veste seu uniforme e inicia seu serviço. Liu ouve uma comoção nas proximidades e vai investigar. Para sua surpresa, Liu encontra um rosto conhecido, Jeong-yoon. O tumulto é causado pelo ex-namorado dela, que continua a perturbá-la. Lu se aproxima para confrontar o homem, mas ele diz que Lu deve cuidar da própria vida. Contudo, Lu reúne coragem e usa sua inteligência e uma vassoura comum, mas forte, para afastá-lo. O ex foge para salvar-se. A coragem de Lu emociona Jeong-yoon, que expressa sua sincera gratidão. Os dois estão prontos para conversar quando de repente começa a chover, forçando-os a se abrigar no carro de Lu. Os pais de Jeong-yeon são tão rígidos que ela teria problemas se voltasse encharcada. Então, ela perguntou a Lu se poderia ficar na casa dele até a chuva parar e as roupas secarem. Jeong-yoon pergunta a Lu como se fosse uma donzela em perigo, e Lu não tem escolha a não ser concordar. Os dois chegam à simples residência de Lu, e ao que parece, é a primeira vez que Jeong-yoon visita Lu em sua casa. Como era de se esperar, o gato que Lu adotou recentemente também chama instantaneamente a atenção da visitante. Lu oferece a seu amigo uma toalha e um conjunto de roupas secas assim que Jeong-yoon vai tomar banho. De certa forma, Lu se arrepende de ter levado Jeong-yoon para sua casa, mas o que está feito está feito. Assim, Liu se encontra com seu amigo Jeong-yoon dentro de uma tigela de sopa quente de macarrão. Jeong-yoon não pode deixar de notar a caneta tinteiro que ela deu a Lu há muito tempo. Lu quase se engasgou com a comida que estava comendo, pois se lembrou um pouco de Lany. Entretanto, Jeong-yoon fica feliz que Lu ainda ache seu presente útil. Como um gesto de agradecimento, Jeong-yoon insistiu em lavar a louça. Contudo, Lu está muito envergonhado para deixar sua visitante fazer tal tarefa. Então ele insiste em fazê-la, o que faz com que o curativo se solte sozinho. Após uma série de eventos infelizes causados pelo caprichoso animal de estimação de Lu, Jeong-yoon perde o equilíbrio e quase cai. Lu rapidamente salva Jeong-yoon, mas não consegue se salvar do que vem a seguir. O curativo na mão direita de Lu se desfaz, e a camiseta de Jeong-yoon vira uma garotinha. A linda garotinha cumprimenta Jeong-yoon, agora sem camisa, e a senhora envergonhada só responde com um grito. Um silêncio assustador envolveu toda a sala, deixando a menina confusa. O silêncio foi quebrado após alguns minutos, quando Jeong-yoon exigiu uma explicação de Lu sobre o que havia acontecido e como a menina apareceu do nada. Antes de Lu dar uma explicação, ele pediu nervosamente que ela lhe prometesse que não pensaria nele como uma pessoa delirante. Lu corajosamente lhe disse que tinha superpoderes, o que chocou Jeong-yoon. Ela achava que ele estava exagerando, mas ele pediu para ela refletir sobre como ele poderia tirar suas roupas e fazer uma menina aparecer ali. Ela refletiu e viu sentido, pois a menina parecia com a camiseta que usava. Ela concordou, ainda confusa sobre o superpoder dele. Ele tentou explicar tudo, desde o início, até que ela acreditou. Liu então pediu a ela, como amigo, que mantivesse esse superpoder em segredo dos outros. Ela compreendeu a situação e aceitou o pedido dele. Uma preocupação que ela tinha era sobre o que fazer com a garotinha. Ele explicou que, no tempo certo, ela voltaria à sua forma original. A pergunta seguinte que ela fez gerou outro constrangimento entre os dois. Ela quis saber se Liu tinha visto algo quando ela caiu antes, mas ela apenas deu de ombros, deixando Liu ainda mais confuso. Ela mudou de assunto rapidamente, perguntando a hora ao ver que era quase meia-noite. Isso a preocupou, pois sua casa é longe da de Liu e seus pais são rígidos. Decidiram que ela passaria a noite lá se Lu fosse seu namorado. Lu está em choque. Sua imaginação voa e ele acha que Jeong-yeon gosta dele. Mas isso parece impossível. Talvez esteja pensando demais. Ele tentou manter a calma e perguntou por que ela queria que ele fosse seu namorado. Jung-yeon explicou que, se ele fosse seu namorado falso, poderia passar a noite com ele e seus pais não reclamariam. Ela usaria Lu como escudo contra os rapazes que a importunam. Lu concorda e pergunta se poderia ser seu namorado em horários normais, pois ela teme o ex-namorado maluco. Lu concordou porque é falso. Logo, o assunto foi para a garotinha e ela foi convidada a dar um nome. Lu escolheu Yai, por uma peça de roupa. Ela se decepcionou com como ele nomeava as meninas.
Percebeu logo que ele usava o mesmo método para as outras. Ele achava assustadora a intuição feminina. Mas, apesar disso, ela gostou do nome Yayi, pois soava bem e era fácil de lembrar. Ela concordou. Terminaram o dia dormindo. De manhã, Jong-un se despedia para ir embora. Lu ofereceu carona, mas ela recusou. Lu se surpreendeu quando ela se inclinou, achando que o beijaria. Ela só queria saber se Ye havia voltado ao normal. Lu ficou confuso porque ela se lembrava, mesmo Ye estando normal. Após ela sair, Lu ficou com uma grande dúvida. Como se lembra de Yayi, sem ser parente de sangue? A campainha toca, marcando o início do dia para Lu. Irritado, ele atende a porta e se surpreende ao ver sua jovem vizinha. Ela pergunta se interrompeu seu sono, mas ele diz que não, já estava acordado há um tempo. A jovem vizinha perguntou se ele tinha uma televisão que pudesse emprestar, pois a dela estava quebrada, e seus colegas de classe estavam indo até lá para jogar videogame. Liu, desapontado, respondeu à menina que não tinha televisão. Ela ficou surpresa ao descobrir que realmente havia alguém que não possuía uma televisão em casa. Ele perguntou calmamente o que havia de errado com isso. Ela se desculpou pelo incômodo e foi embora. Ao entrar em seu quarto, ele refletiu. Não é normal que um cara que mora sozinho não tenha uma televisão em casa? Ele tem um computador? Voltava para a cama quando a campainha tocou. Com raiva, viu um entregador e seu rosto mudou. Recebeu um pacote enorme da mãe. Surpreendentemente, era uma TV antiga de caixa. Liu pensava que sua mãe o via como um centro de reciclagem, jogando lixo velho. Tentou ligar a TV e funcionou por um segundo. Depois, o ruído branco foi emitido e voltou a funcionar. Ele viu que o modelo de TV estava sendo descontinuado e desistiu de transformar o TV antigo em humano. A TV virou uma jovem bonita, com longos cabelos negros, e o chamou de Jovem Mestre. Ela lembrava dele, mas não da casa, e Liu prometeu consertá-la. Porém, ela também pediu para ver o mundo exterior com seus próprios olhos. Sem usar sinais, Liu a leva para ver o mundo real com seus olhos, e ela se encanta com a experiência. Animada, aponta restaurantes e prédios que conhece, explicando a ele suas funções, especialmente o hotel, onde diz alto que é onde garotas e garotos namoram. Ele, chocado, cobre sua boca barulhenta porque muitos ouviram. Ele resolve levá-la para longe daquele lugar e ir até o shopping. Eles estavam andando alegremente pelo shopping enquanto tomavam sorvete, quando ela avistou um lindo vestido azul na vitrine de uma loja. Ele percebeu a situação e deixou que ela entrasse na loja. Antes mesmo de ela conseguir olhar ao redor, Lu pediu à assistente que a ajudasse a experimentar o vestido azul que ela tinha visto. Assim que ela sai do provador com o vestido, a assistente da loja e Lu lhe dão um sinal de positivo. Liu indica que o vestido ficou bom nela e ele prontamente paga por ele. Enquanto continuam a passear pelo shopping, eles encontram cosplayers participando de um evento de experiência de cosplay. Eles se aproximam da cosplayer Hem, que pergunta se querem participar do cosplay. Lu percebe que ela tem vontade de experimentar, mas está tímida, então ele a encoraja a tentar, mesmo sendo a primeira vez dela. Ela experimenta vários trajes e todos ficam lindos nela. A equipe de cosplay pergunta se querem uma foto juntos. Ambos concordam e tiram uma foto enquanto ela usa fantasia de empregada com meias até a coxa. Voltando para casa, ela sorri para Liu e agradece por realizar seu desejo. Ela está triste porque sabe que já está velha e quebrada. Após dizer que não tinha mais arrependimentos, ela sumiu de repente. Lug não podia acreditar que a princesa da televisão havia desaparecido assim. A lembrança dela o machuca tanto quanto quando Nimi sumiu. No dia seguinte, Lu leva Yozura para fazer compras, dizendo que ela precisa de roupas novas. Yozura não entende a princípio, mas quando Lu menciona que ela só usa um vestido chamativo, percebe que levá-la em público atrai atenção indesejada. Pouco tempo depois, Yozura se encanta com a variedade de roupas na loja. Com tantas opções disponíveis, a garota não conseguia decidir qual delas escolher. Lu a ajuda a decidir e a acompanha até o provador para experimentar as roupas. No entanto, o MC se esquece de algo crucial. Ele não escolheu uma calça para Yozora. Felizmente, Lu está por perto e impede que Yozora saia do provador em uma situação tão reveladora. Lu rapidamente se apressa para pegar uma calça para Yozora e evita que algo mais embaraçoso aconteça. Os dois caminham para casa, Yozura sorrindo ao abraçar os presentes que Lu comprou. Ela agradece a Lu por fazê-la feliz, mas Lu fica sério e para. Nosso protagonista expressa gratidão a Yozora. Lágrimas correm dos olhos de Lug.
Yozora sente a dor dele e o abraça, garantindo que Lug encontrará a princesa da TV e Nimi novamente. Mais tarde naquela noite, Lug se distraiu com jogos até perceber que não tinha comido. Sem comida no depósito, ele precisa sair para reabastecer. Mas, desajeitado como é, Liu esquece de colocar o curativo na mão direita novamente. Com fome ou preguiça de voltar para pegar o curativo, Liu decide ser rápido e voltar antes da meia-noite. Mas já sabemos que ele atrai má sorte, não é? Liu comprava suas pilhas de macarrão instantâneo até que decidiu fazer uma refeição diferente para variar. Esta noite, ele foi até uma lanchonete próxima e pediu uma tigela de arroz com carne para levar. As coisas não correram tão bem quanto ele planejou. Liu precisa sair correndo antes que acidentalmente transforme um objeto aleatório na rua. Correndo com passos rápidos, Liu escorrega de repente e está prestes a cair. Liu divertiu a todos que o viam, pois conseguiu não cair. Mas agora Liu acredita estar seguro. Ele respira fundo e apoia a mão na parede do prédio, pensando que algo tão grande não mudará. Bem, pense de novo. O prédio inteiro se ilumina com uma luz intensa, e um som alto é ouvido como se algo tivesse explodido. Após o brilho, a próxima coisa que Liu percebe é que está prestes a cair. Surpreendentemente, Liu sai ileso após uma grande queda, mas o que é ainda mais surpreendente é que ele consegue pousar de forma confortável no peito rechonchudo de uma linda garota loira, com um grande prédio ao fundo desaparecendo misteriosamente no ar. A cena logo é cercada por espectadores e policiais. Um investigador começa a questionar Lu e a garota loira, já que ambos foram encontrados exatamente no local onde o evento inexplicável ocorreu. Liu explica-se calmamente para o investigador, enquanto a garota loira ao seu lado não demonstra interesse em falar. Para evitar um envolvimento ainda maior, Lu cria um álibi muito cuidadoso, alegando que a garota é sua irmã mais nova, que está em estado de choque com o que acabou de acontecer. O investigador acreditou na desculpa, e agora os dois estão livres para ir embora. A grande questão agora é: como Lu pode transformar a garota loira em um grande edifício sem atrair atenção para ele? Ao fazer isso, Lu não pode se dar ao luxo de ser exposto como o responsável pelo desaparecimento do prédio, especialmente agora que os espectadores estão especulando que o ocorrido pode ser algo sobrenatural. Ele pede um favor à garota loira, que aceita com prazer, lembrando-se das boas ações de Lu no passado. Lu distrai os espectadores, fingindo ver algo peculiar enquanto a garota loira aguarda. De repente, quando todos olham para o outro lado, um raio de luz surge e o prédio reaparece em seu lugar original. Liu suspira aliviado ao ver que a garota loira chegou a tempo. De forma surpreendente, o amigo dele, Jong-Yun, ganhou um cruzeiro de luxo para 2 pessoas e resolveu convidar Liu. Liu chega mais cedo, e Jong-Yun o surpreende de brincadeira, antes de embarcarem no cruzeiro. Ambos percebem uma certa agitação a bordo e logo descobrem que o navio de cruzeiro está em manutenção até o dia seguinte. Como não há nada que Liu e Jong-Yun possam fazer para alterar essa situação, eles decidem passear pelo navio de cruzeiro. Jong-Yun é facilmente atraída pelas mercadorias sofisticadas a bordo, enquanto Lu mal resiste à maratona de compras. Após um dia no luxuoso navio de cruzeiro, decidiram descansar no quarto. Mas há só uma cama, e Jong-Yun convida Liu para dormir ao lado dela. Liu rejeita rapidamente, surpreendendo seu amigo, não pela rejeição, mas porque Lu falou demais. Jong-Yun agora insiste que Lu seja sincero e diga quem é a garota sortuda que ele acabou de mencionar. Mas ela não está preparada para o que Lu vai lhe contar em seguida. A namorada de Lu é, obviamente, ninguém menos que a própria Yozora. Agora, Jong-Yun continua abusando da sorte, exigindo que Lu a chame agora mesmo com eles, o que Liu obedece desesperadamente. A adorável fofura de Yozora imediatamente rouba o coração de Jong-Yun, e ela se sente confortável demais com ela em um instante. Jong-Yun abraça e trata Yozora como um irmão, enquanto Lu, por outro lado, é obrigado a ser completamente ignorado. No entanto, felizmente para ele, Yozora sempre presta atenção em Lu. Mas Yozora não pode deixar de perceber que o ambiente está estranhamente diferente desta vez. Lu então explica sobre o cruzeiro de luxo, enquanto Jong-Yun a convida para um passeio noturno no convés do navio. Yozora fica extremamente empolgada ao ouvir a palavra mar pela primeira vez e imediatamente quer dar uma olhada. Lu é contra a ideia. Mas com o entusiasmo de Yozora e a influência astuta de Jong-Yun sobre a jovem, Lu não pode impedi-los. A vista incrível no convés do navio enche Yozora de alegria. Seu entusiasmo estava claro em seu rosto bonito. Lu se apaixonou ainda mais. Mas o momento azeda quando 2 passageiros bêbados assediam Yozora e Jong-Yun. Liu tenta intervir, mas é facilmente empurrado pelos 2 homens bêbados. Sem ter outra opção para salvar as 2 garotas, Liu decide jogar tudo o que puder encontrar.
Então, ele vê a réplica do navio de cruzeiro que havia comprado anteriormente na loja de mercadorias. Quando está prestes a arremessar e usar a réplica como uma arma contra os dois bêbados, a estatueta de repente começa a se aquecer e emite uma luz ofuscante que preenche todo o convés do navio. Da inundação de luz, surge outra senhora transformada, com cabelos pálidos como a neve e olhos que brilham intensamente em vermelho carmesim. Todos ficam atônitos com sua entrada dramática e a atenção dos dois bêbados agora se volta para a senhora de cabelos brancos. Os dois simplórios confundem a moça com uma cosplayer que aparece misteriosamente do nada, até que a moça de cabelos brancos começa a falar como se estivesse em uma espécie de roleplay de guerra. O que surpreende ainda mais os presentes, os bêbados acham isso hilário, mas Lu leva a sério e dá permissão para lançar um ataque. Com apenas um movimento, mais rápido que um piscar de olhos, a senhora de cabelos brancos incapacita os dois bêbados ameaçadores, que ficam surpresos e assustados. Liu está cheio de alegria por ter convocado uma senhora tão poderosa quanto ela. No entanto, a senhora de cabelos brancos provou ser extremamente poderosa, pois planeja acabar com os dois bêbados usando seu canhão de mão. Lou conseguiu segurar a jovem antes que ela pudesse destruir completamente os bêbados em pequenos pedaços. Yozura e Jeong-yun expressam sua mais sincera gratidão à moça, que admite estar apenas seguindo as ordens de Lou como sua subordinada. No entanto, antes que ela possa continuar com o roleplay da guerra de navios de guerra, eles precisam retornar para o quarto imediatamente, antes que atraiam ainda mais atenção indesejada. Com Jeong-yun e Yozora dormindo como bebês na cama devido à exaustão, Lu permanece acordado enquanto reflete. Chamar duas garotas no mesmo dia enquanto encara a mulher de cabelos brancos. Ela é bonita e descolada, mas age de forma estranha e olha assustadoramente. Na manhã seguinte, no cruzeiro, Lu acorda e vê a garota de cabelos brancos e Yozora em suas formas originais, com Jeong-yun ainda dormindo. Frágil como um bebê, Lu nota a figura sedutora de Jeong-yun e não consegue evitar canalizar seu lado masculino de cultura. Felizmente, Lu se livra dessas ideias culturais quando Jeong-yun cria uma situação incômoda de manhã cedo. Liu foge da cena para evitar julgamento, e Jeong-yun, mal acordado, não entende o que ocorreu. Lu percebe que o navio vai para o Japão. No café da manhã, Jeong-yun confirma isso, e Lu começa a planejar rapidamente. Jeong-yun fica constrangida ao olhar para Liu, que tem um sorriso estranho e assustador, como um louco. Mas Jeong-yun também tem um plano. Ela quer que Liu chame Yozora para passar mais tempo com eles. Como Liu e Yozora agora têm um vínculo especial, chamá-la novamente é justo, na visão de Jeong-yun. Com Yozora de volta, o dia deles no cruzeiro fica mais agradável. No entanto, mais tarde naquela noite, no salão do navio, o grupo de Lug ouviu uma discussão na outra mesa. Um homem, desanimado, gritava com dois homens à sua frente. Eram os bêbados que tentaram assediar Yozura e Jeong-yun no convés na noite anterior. Apesar de terem esquecido o que ocorreu, a cena deles sendo repreendidos como crianças foi inesquecível para Liu. Com Jeong-yun e Yozora satisfeitos, a turma riu e curtiu o resto da noite. O dia que Lou aguardava chegou. Chegaram ao Japão cheios de alegria e empolgação. Liu passa o dia todo com Jeong-yun, visitando marcos e pontos turísticos famosos do Japão. Após um longo dia, vão ao hotel Hot Spring para a noite. Lu admira a arquitetura interna tradicional japonesa do local e não pôde deixar de... Yozura não podia deixar de apreciar cada centímetro do quarto. Estranho, mas saudável. Então, a mente de Lu é picada por pensamentos culturais. Estar com Jeong-yun no mesmo quarto lhe dá a chance de atos íntimos. E quando Jeong-yun convida Lu para a fonte termal do hotel após o jantar, seus pensamentos culturais aumentam, mas Liu sofre um golpe quando Jeong-yun a convida para... Yozura é a mulher que passa a primavera quente com ele. Com a alma despedaçada, Lu só via Jeong-yun e Yozura curtindo a noite nas águas termais. Jeong-yun e Yozura estavam lá como irmãos, conversando na água refrescante. Mas sabemos que Yozura não é comum, certo? A garotinha notou a diferença física com Jeong-yun e perguntou a ele. A pergunta de Yozura, sincera e ingênua, deixa Jeong-yun desconfortável, querendo tocar suas almofadas frontais. Tímida e envergonhada, Jeong-yun responde como uma irmã preocupada. Jeong-yun deixa Yozura matar a curiosidade por um momento, até se sentir sobrecarregada. Jeong-yun corre, envergonhada, e manda Yozura voltar ao hotel. O mais constrangedor é que, com as paredes finas,
Um homem ouviu tudo do começo ao fim. Um homem chamado Liu. A turnê no Japão acabou. É hora de voltar para casa. Desta vez, de biplano. Liu tem medo de altura e se agarra a Jong-un como uma criança assustada. Jong-un sugere que ele durma, e ele dorme. Liu adormece, mas Jong-un, preocupada, o acorda. Logo depois, o avião onde estavam está prestes a cair. Ansioso para salvar Jong-un, Liu usa seu poder para transformar a aeronave em um humano. Para salvar Jong-un, o avião vira uma mulher, e Liu deixa o resto com ela. No entanto, a situação deles piora. Todos os passageiros agora caem do céu. Como o avião vira uma mulher voadora com asas de avião vestida de aeromoça, Liu, que só conseguia gritar, grita, enquanto eles todos caem do céu. Seu grito é tão alto que o desperta do sonho. Liu surpreende todos no avião, até Jeong-un, com seu ato estranho. Liu agora enfrenta seu medo de altura e o constrangimento pelo resto do voo. Finalmente, chegam em segurança. Antes de se separarem, Liu agradece sinceramente a Jeong-un. Ele tenta chamar um táxi para a senhora, mas Jung-yeon insiste em não aceitar. Ela diz que seu pai está vindo buscá-la. Logo depois, o pai de Jong-un chega, abre a janela do carro e lança um olhar cortante para Liu. Sem palavras, Liu apenas deseja felicidades a Jong-un e vai embora. Liu volta para casa ansioso para ver sua pet adotada, Mimi. Mas sua empolgação some ao ver a casa caótica e desorganizada. Bem, o que você espera quando deixa seu gato sozinho por 2 dias inteiros? O corpo terreno de Liu ainda está profundamente enraizado em sua cama após passar a noite inteira limpando a grande bagunça deixada por Mimi. Se não fosse pelo telefonema de Jeong-un, esse homem indefeso poderia ainda estar na cama, dormindo profundamente até tarde. A ligação, no entanto, não foi feita apenas para acordar Liu, mas sim para surpreendê-lo. O presente de Jong-un está programado para ser entregue naquele mesmo dia. O que acontece imediatamente após Jong-un desligar o telefone? O corpo de Liu se enche de energia. Ele corre para a porta e pega o pacote de Jong-un. Para sua surpresa, é uma edição limitada da figura da waifu Mei que ele sempre quis. Jong-un emociona tanto Liu que ele a chama de anjo do céu. Liu desembala a figura rapidamente, mas sua empolgação o faz descuidado. Uma pequena fenda na mão enfaixada de Liu ativa seu poder, transformando a figura Ming. E pronto. Ela se transforma em um ser humano, mantendo sua aparência. Liu estava em choque naquele momento. O poder de Liu agora funciona em figuras de waifu, e a waifu diante dele o chama de mestre. Um evento notável na vida de Liu o faz chorar de alegria, reforçando seus pensamentos. O mais notável é que Su-Kim, a empregada waifu, pode realizar tarefas como uma empregada comum, algo que Liu precisa muito. Sua casa está uma bagunça por causa das férias no Japão e da preguiça de Liu. Tsukihime se sentiu em dívida com Liu. Antes de terminar seus pensamentos, Tsukihime passou por Liu e começou suas tarefas como uma waifu maid responsável. A impressionante empregada limpou o apartamento de Liu impecavelmente. As características e habilidades domésticas de Tsukihime deixam Liu surpreso. E mais uma vez, Liu começa a planejar ideias maliciosas que vão beneficiar sua preguiça e seu pensamento de homem de cultura no futuro. Esse simples Liu está tão imerso em seus pensamentos viris que quase esqueceu que já é meio-dia. Tsukihime, com um forte senso de dever, se oferece para cozinhar para seu mestre, Liu. E claro, isso é música para os ouvidos de Liu. Tsukihime não perde tempo e corre para a cozinha, mas não consegue começar. A pobre garota não percebeu o quanto Liu era preguiçoso. Não importa o quão boa a empregada Tsukihime seja, ninguém pode preparar uma refeição decente só com junk food e pacotes de macarrão instantâneo, que são as únicas comidas no apartamento de Liu. Tsukihime se oferece para comprar os ingredientes, mas Liu discorda rapidamente, dizendo que a roupa de Tsukihime atrairia a atenção indesejada. Então, Liu insiste que Tsukihime faça macarrão instantâneo por enquanto, e ela aceita de bom grado. Enquanto aguarda, Liu escuta o choro de Tsukihime vindo da cozinha. Liu corre até lá e encontra Tsukihime caída no chão da cozinha. Felizmente, a empregada apenas arranhou a ponta de um dedo na panela quente enquanto cozinhava. Liu ajuda Tsukihime colocando água da torneira sobre a ponta do dedo queimado. O gesto generoso de Liu deixou Tsukihime um pouco confusa sobre o motivo de estar sendo cuidada por seu próprio mestre. No entanto, Liu realmente se preocupa com ela e também valoriza tudo o que ela conseguiu até agora.
Tsukihime não pôde evitar corar e ficar tonta ao expressar sua gratidão a Lug também. Na cena seguinte, Lug está bastante satisfeito com a culinária de Tsukihime que foi feita especialmente para ele. Ver seu mestre tão satisfeito com seus serviços a enche de imensa alegria, e ela deseja servi-lo ainda mais. E justo quando seu mestre Lu menciona que gostaria de tirar um cochilo, Tsukihime o pega gentilmente pela cabeça e o coloca em seu colo. Lu é pego de surpresa por Tsukihime e se levanta rápido. Atônita, Tsukihime fica confusa por seu mestre não querer ser servido. Ela pergunta se o colo dela não é confortável para dormir. Antes que Lug pudesse explicar, Sukyun segura sua cabeça e a coloca de volta em seu colo. Resistir é inútil, e Lu não tem escolha senão deixar Sukyun fazer seu trabalho. Tsukihime conta uma história para Lu dormir, mesmo que ele só esteja cochilando à tarde. Lu adormece e Tsukihime volta a ser uma estatueta. Enquanto Liu dorme no chão como um bebê, uma mulher loira estranha vestida como uma deusa surge do nada. Após olhar para Lu adormecida com desânimo, a loira magicamente invoca a água do nada e a joga em Lu. Lu acorda de repente e se senta, confuso e molhado. Ele olha ao redor e vê uma mulher loira à sua frente. Ela se apresenta como a deusa Alice. Sim, é a mesma deusa Alice do sonho de Lug, que lhe deu o poder de transformar objetos em mulheres. Surpreso com a atitude e o corpo sedutor da deusa Alice, Lug se pergunta o que deve pela visita da deusa, ela mesma. Ele tenta perguntar à deusa por que o escolheu como portador do poder. Mas Lug fez tantas perguntas que deixou a deusa agitada. Tudo o que Lug ganhou foi uma xícara de chá na cabeça. Ainda assim, a razão de Lug ser escolhido é tão vaga quanto pensar que a deusa Alice distribui superpoderes aleatoriamente. Ela então revela o seu verdadeiro motivo. A Terra está prestes a enfrentar uma destruição cataclísmica que vai acabar com toda a existência humana. Sendo parte do clã que criou o universo inteiro, a deusa Alice tem a responsabilidade de garantir que a destruição da Terra seja evitada. No entanto, Lug ainda não consegue entender como o seu poder de transformar objetos em waifus pode realmente salvar o mundo. A deusa Alice fica ainda mais agitada e joga mais uma xícara de chá na cabeça de Lug. Para mudar o mundo, ela disse. E a trama da história se complica. À medida que a ganância humana cresce sem parar, a destruição da Terra é inevitável. Para evitar esse evento catastrófico, a deusa Alice escolheu 3 pessoas como heróis para mudar o mundo antes que ele seja destruído. E um dos heróis escolhidos é Lug. De todas as questões sérias que a deusa Alice contou a Lug, ele só pensa que, de repente, virou protagonista de algum anime de ação hardcore, salvando o mundo. Além disso, Lu está mais preocupado em conhecer as outras 2 pessoas do que em descobrir como poderia salvar seu próprio mundo. Mas a única coisa que a deusa Alice faz é aumentar o poder de Lug antes de ir embora e desaparecer no ar. Sem mais ninguém a quem perguntar, Lug não pôde deixar de se sentir abandonado. Lug continua se perguntando sobre o propósito de seu poder para salvar o mundo até que adormece. Instantes depois, Lug acorda em um sonho, flutuando no espaço sideral em seu corpo astral, Forma. Lá, ele encontrou a deusa Alice novamente, mas agora com 2 pessoas desconhecidas. E nesse momento, a deusa Alice lhes mostra algo que moldará suas perspectivas novamente. Usando seu grande poder, a deusa Alice projeta o futuro da Terra de um planeta cheio de vida para um planeta estéril habitável. Uma Terra sem vida e com a extinção da raça humana. Lug e as outras 2 pessoas misteriosas estão em um estado de choque e horror. Mas cabe aos 3 decidir se a Terra será assim ou se conseguirão salvá-la. É uma missão tão desafiadora que a deusa Alice escolheu esses heróis para aumentar a enormidade da tarefa. A deusa Alice dá 1 ano aos heróis para salvar o planeta. Se falharem, ela deixará a humanidade perecer. E Lug acorda com a respiração pesada, como se tivesse tido um pesadelo, não um sonho premonitório. Inacreditavelmente, Lug ainda conseguiu dormir um pouco. Ele só acordou porque seu gato Mimi tirou seu curativo. De repente, o telefone tocou. Liu pega e vê a mensagem da mãe convidando-o para almoçar. Mas algo peculiar surpreende Liu. Não é a mensagem da mãe, mas o curativo desfeito. O celular não virou Yozora. Só quando ele diz Yozora é que o celular se transforma nela. E agora, Lug tem controle total de seu poder. Ele não apenas podia escolher se queria ou não transformar algo, mas também podia voltar à sua forma original à vontade. Uma atualização notável para seu poder. Uma grande façanha alcançada.
Mas não importa o quanto ele tenha melhorado agora. Não há nada neste mundo que possa salvar Lou da ira de sua mãe se ele perder o almoço na casa deles. Então ele vai embora. Então, como o vento. A caminho da casa da mãe, Lou encontra um homem bêbado no elevador. O cheiro de álcool é incômodo, mas o que o bêbado faz é inexplicável. De repente, ele começa a chutar o elevador por ser lento. Continua chutando e fazendo barulho. Liu tenta aconselhar o bêbado, mas não consegue. Liu está completamente irritado com o comportamento do homem bêbado. Então, ele decide usar seu poder e transforma o próprio elevador. Quando Liu está prestes a sair, ele escuta o choro do homem bêbado, seguido por batidas fortes e consecutivas dentro do poço do elevador. Sentindo-se culpado, Liu se transforma novamente no elevador e sai. O homem bêbado, no entanto, definitivamente não repetirá o tumulto que causou antes. Isso é certo. Liu chama um táxi particular e, para sua estranha sorte, a motorista é extremamente atraente. Ele entra no táxi, segue até seu destino, desce e expressa sua gratidão à sedutora motorista. Inicialmente, tudo parece normal até que a selvagem Jong-Yun aparece. Jong-Yun imediatamente lança um olhar para Liu. Com uma expressão de desaprovação, ela aponta para ele, depois para o carro e, finalmente, para a sedutora motorista de táxi, claramente tirando conclusões um tanto estranhas. As conclusões estranhas aumentam ainda mais quando Jong-Yun se irrita e exige uma explicação. Ela quer saber por que Liu está saindo do carro de um homem com uma motorista atraente, como se houvesse algo suspeito. Ao ver seu cliente preso em um confronto estranho, a sedutora motorista de táxi intervém e explica por Liu para tranquilizar Jong-Yun e esclarecer o mal-entendido. Jong-Yeon agora entende a situação e o motorista acena em despedida, indo embora alegremente, invejando a natureza enérgica deles. Depois de esclarecer tudo com especulações estranhas, a amiga de Jong-Yeon, Taozi, que estava ao lado dela o tempo todo, pergunta quem é o cara. Jong-Yun imediatamente lhe diz que Liu é um colega de classe dela do ensino médio e apresenta Taozi a Liu. Mais uma estranha reviravolta nos eventos ocorre quando um assalto acontece nas proximidades enquanto eles estão conversando casualmente. O grito assustou os três, e eles viram dois ladrões roubando a bolsa de uma pobre senhora em plena luz do dia. Mas os acontecimentos estranhos não param por aí. Do nada, um carro em alta velocidade aparece e bate de frente com os dois ladrões, fazendo-os voar para longe. Os dois assaltantes foram feridos fatalmente e a polícia foi acionada. Todos no local começam a entrar em pânico com o acidente, exceto Liu, que percebe algo mais estranho. Liu vê uma luz brilhante no carro que atinge os dois ladrões, e de longe, um homem misterioso de capuz preto com uma mão brilhando com a mesma luz. Liu corre imediatamente para perseguir o homem misterioso encapuzado. A perseguição começa quando Liu tenta alcançar o homem. O homem foge e vira uma esquina. Liu continua a seguir, mas ele desaparece. Não há nada além de um beco sem saída, como se o homem misterioso tivesse sumido. Liu está certo de que viu algo real. A cena não foi um acidente. Ele quer perguntar ao homem misterioso por quê e se a deusa Alice o enviou. Mas a chance passou. Então, Liu volta para Jong-Yun e Taozi. A cena do roubo que deu errado agora tem mais pessoas. Liu volta ao local onde Jong-Yun e Taozi, que estão muito preocupados, o esperam ansiosamente. Jong-Yun pergunta a Liu por que ele saiu correndo, mas Liu desvia da pergunta com outra questão. No entanto, essa é a primeira vez que Jong-Yun passa por algo assim, e ela fica realmente aterrorizada. Liu tenta acalmá-la, dizendo que a polícia estará chegando para cuidar da situação. Mas antes que Liu pudesse tranquilizar Jong-Yun completamente, ele avista novamente o homem misterioso no meio da multidão de espectadores. Ele rapidamente sai para perseguir o homem misterioso, deixando Jung-Yeon e Taozi. Mas como antes, o homem desaparece. A polícia chega e interroga a vítima e testemunhas, incluindo Jong-Yun, Taozi e Liu. Jong-Yeon conta à polícia o ocorrido e depois eles perguntam a Liu se tem algo a acrescentar. Liu diz à polícia que está com eles e que simplesmente repetiria a mesma coisa se fosse perguntado. A polícia pareceu desapontada e deixou os três seguirem seu caminho. Liu continuou a caminho da casa de sua mãe e se deparou com outro incidente aterrorizante. Mas dessa vez, era apenas sua mãe usando uma máscara facial preta no meio do dia. Mais tarde, naquele dia, depois de almoçar na casa da mãe, Liu foi para seu apartamento. Deveria ser um passeio tranquilo à tarde, até que um caminhão quase atinge Liu. Liu percebe rapidamente o caminhão e vê que o motorista dormiu, precisando agir rápido. Ele vê uma escavadeira estacionada e usa seu poder para transformá-la. A escavadeira vira uma adolescente loira e pequena que se apresenta a Liu de forma peculiar
mas Lou se desculpa pela apresentação e implora desesperadamente por ajuda à princesa escavadora. A princesa escavadora então entra em cena e, de frente, encara o caminhão que vem em sua direção. Com apenas uma única mão, a princesa escavadora consegue parar o caminhão e o empurra sem nenhum esforço para a calçada. Lou fica completamente surpreso ao ver como essa adolescente loira e pequena pode ser realmente tão forte. No entanto, o que a princesa escavadora notou vai surpreender ainda mais Liu. A princesa da escavadeira diz que é improvável que isso seja um acidente comum. Ela viu traços de magia, como se alguém tivesse tentado controlar o caminhão e atingido Lu. Por causa disso, Lug se lembra de um evento semelhante que aconteceu mais cedo naquele dia. Mas antes que Lug pudesse pensar completamente em uma conexão entre tudo isso, os espectadores começaram a aparecer. Liu pega a princesa escavadeira rapidamente e se esconde. Ele agradece muito à princesa escavadora por salvar sua vida antes de pedir que volte ao normal. Ela entende que as coisas pioram se ficar humana, então retorna à sua forma original. Maquinário pesado. Lou saiu discretamente, sem saber que uma mulher misteriosa o observava. Finalmente, Liu chega em casa em segurança, mas as coisas ficam estranhas para Lu, pois todas as luzes estão acesas. Embora não haja sinais de arrombamento ou falta de objetos, Lu não sabe se esqueceu de desligar a luz ou se alguém a acendeu. E para sua surpresa, algo faz barulho no banheiro. Lu tenta abrir a porta nervosamente até que, de repente, ela se abre. Por trás do mistério está a deusa Alice. É surpreendente para Lu, especialmente quando a deusa Alice sai do banheiro usando só uma toalha enrolada ao redor dela. Lug, ainda surpreso com a aparição e a aparência sedutora da deusa Alice, tenta se livrar deles rapidamente. Ao voltar à normalidade, Lug pergunta à deusa por que está ali. Então, a deusa Alice revela suas intenções. Primeiro, ela instrui Lug a repor o gel de banho no banheiro. Na próxima vez, uma introdução estranha para uma deusa coloca Lug em uma situação incômoda. Lug muda de assunto e pergunta se a deusa Alice não está com frio, já que ainda está enrolada em uma toalha. No entanto, a deusa Alice responde de forma provocante, dizendo que Lug apenas queria vê-la vestida de maneira diferente. Esse pensamento ativa instantaneamente as ideias culturais de Lug. A deusa Alice percebe isso através dos pensamentos inapropriados de Lu, e magicamente veste roupas elegantes para continuar a conversa. Contudo, a escolha de vestimenta da deusa deixa Lug completamente de queixo caído por causa de sua incrível beleza. Ele se lembra da pergunta importante que vai fazer. Lu explica tudo sobre o roubo à deusa Alice, como Lug perseguiu o misterioso homem quando quase virou um sanduíche de Lu. Ele conta tudo para a deusa Alice. Lug então pergunta se os dois incidentes envolvem usuários de magia como ele, e se sim, qual é o motivo? A deusa Alice faz uma pausa antes de se recusar a responder. Lug está mais desconfortável, pois a deusa não quer dar pistas. Os outros usuários de magia são aliados ou inimigos? Se isso não for inquietante, a reação da deusa Alice será: ela não se importa se os três heróis trabalham juntos ou contra. Se a tarefa não for concluída em 1 ano, toda a humanidade perecerá, incluindo Lug e os outros 2 usuários de magia. As palavras da deusa fizeram Lug tremer de medo. Com medo, Lug pergunta à deusa Alice se ela, como deusa, poderia salvar o mundo. Mas a deusa se torna ainda mais aterrorizante. Então, a deusa declara maniacamente que os humanos devem se salvar. Ela não pretende interferir ou salvar ninguém, pois os humanos são maus por natureza ou circunstância. Essas palavras se gravaram na mente de Lug como uma lâmina afiada, e ele logo reconheceu seu valor. No entanto, a deusa dá uma dica a Lug. Alice lembra do roubo anterior e usa seu poder para mostrar uma visão. A visão mostra eventos onde pessoas se voltam ao crime após passarem por um. A decisão dos 2 homens de roubar após serem assaltados foi resultado de uma cadeia de eventos. Após a visão, a deusa declarou que a cadeia de crimes foi quebrada graças ao acidente, o que matou os 2 ladrões. Resumindo, a deusa Alice deu poderes a 3 pessoas para eliminar malfeitores, como os 2 ladrões. Aterrorizado e chocado, Lug pede desculpas à deusa Alice. Ele não pode cometer tais atos. Lug não pode julgar e matar malfeitores só porque a sociedade os vê como lixo. Lug é um cidadão comum que acredita no Estado de Direito e no devido processo. Contudo, a deusa enganou Lug, prometendo-lhe autoridade como servo dela.
Lug a rejeita e exige o poder de volta. Toda a convicção e justiça que Lug mostrou foram em vão. Era apenas um teste da deusa Alice para avaliar Lug. Porém, nem tudo está perdido, pois Lug é promovido a um posto superior. No entanto, não está claro se a promoção realmente o beneficia. Como tudo está bem, Lug aproveita para perguntar à deusa sobre a verdadeira natureza do poder que recebeu.